Kogo, por que o arroz não acompanhou o mesmo ímpeto que a gente observou na soja, que a gente observou no milho? Por que o arroz tomou um rumo tão diferente? Além dos fatores já colocados por você, tem algo mais que chama a sua atenção? Tem algo mais. Por exemplo, na questão dos grãos, soja e milho, são dois grãos basicamente voltados para o segmento de rações animais, para o segmento de proteínas, para fornecer farelo, milho, para os setores de suíno, de frango, de pecuária de corte, confinamentos, ovos, lácteos, etc. E o arroz é um produto típico da cesta básica, onde o maior consumo per capita do mundo está exatamente na Ásia, onde o padrão hoje é de 100 a 110 quilos de consumo habitante ano. Depois nós temos alguns países da América Latina que têm um consumo destacado, como Cuba, por exemplo, o Brasil, o México. A Europa consome pouquíssimo arroz, então essa peculiaridade, um produto típico de cesta básica, tipicamente de consumo humano, onde praticamente não há uso de rações, o diferencia dos demais grãos. Além disso, o arroz tem uma coisa muito importante, que é o fato de não ter uma bolsa internacional realmente representativa, como tem uma soja Chicago, um milho Chicago, um trigo Kansas e Chicago, o açúcar em Nova York. O arroz não tem uma bolsa, ele tem uma bolsa na Tailândia, que é uma bolsa que é muito mais uma bolsa spot, de mercado à vista, e tem uma bolsa de Chicago para arroz em casca, que ela não é efetivamente representativa para a formação de preço internacional. Então, essa ferramenta de hedge, de formação de preço, de construção de preço futuro, no arroz em nível global não existe, ao contrário dos demais grãos. E também porque a demanda de proteínas animais deu uma disparada nesse meio tempo, em função lá da China, comprando milho, soja para o setor de suínos, que teve a peste suína africana, e o arroz não. O abastecimento global começou assim, lentamente, gradualmente, ele foi se regularizando, todos os países voltaram a exportar normalmente, o abastecimento mundial foi normalizando aos poucos, e aí ele foi perdendo força, perdendo fôlego, e já caiu em torno, como eu falei, de 15% aí em dólares nesses últimos 12 meses. Então, isso vai realmente influenciar os preços no mercado interno. Uma confluência de fatores que levou o arroz para uma direção diferente do que estão grãos, a exemplo de soja e milho aqui colocados pelo Kogo. Kogo trouxe a ausência de uma bolsa representativa no mercado internacional, a não destinação, né, a não entrada aí do arroz nesse boom das proteínas animais, e também um terceiro elemento, que é a mudança da política de alguns países que estavam mais restritivos no pico da pandemia ano passado e que agora voltaram a deixar o seu mercado fluir. Entre outros fatores colocados pelo Kogo, a primeira informação que ele já nos traz é: atenção, que o mercado internacional mudou. Vamos entender o quanto isso se conecta com o mercado doméstico. O fato do mercado internacional ter uma conjuntura diferente significa que o mercado doméstico não virá novamente aqueles preços de R$ 100 por saca, ou uma coisa não tem a ver com a outra, Kogo? Não, isso não está descartado. Pode voltar sim, porque também existem fatores internos que podem determinar uma alta. A primeira coisa que já chama atenção é que no ano da pandemia, lá, esse ano ele começou, por exemplo, uma cotação aí entre os 45 e 50 reais, um saco de 50 quilos para o produtor do sul do Brasil, aí no eixo Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E com a pandemia, o preço acabou disparando, acompanhando a alta do preço em dólar no mercado internacional e acompanhando a alta do câmbio. O câmbio saiu de 4,20 para 5,50, 5,60. A soma câmbio mais a questão do preço internacional em alta jogou o preço para cima. Chegamos a ver, então, arroz a R$ 110, R$ 120. Era uma combinação naquele momento perfeita. Some-se a isso, veio internamente uma demanda por parte da população brasileira muito forte. Chegou a ajuda emergencial do governo. Essa ajuda emergencial do governo, que é muito maior do que está sendo disponibilizada hoje, ela foi totalmente canalizada para produtos da cesta básica. E dá para até citar os principais: o próprio arroz, o feijão, o óleo de soja, frango, ovos, farinha de trigo, dentre outros. Então, o arroz foi bastante beneficiado pela ajuda emergencial,
pela configuração de um novo preço externo, pela alta do câmbio, e ainda, por em último fator, o Brasil seguiu também exportando, ao contrário de outros países que interromperam exportações, o Brasil não, seguiu exportando. Então, toda essa conjuntura, essa soma de fatores, permitiu que a escalada de preço fosse muito rápida. Mas, de cara, a gente já tem que deixar uma coisa bem marcada aqui. Quando a explosão de preços de fato se consolidou no Brasil, muitos produtores já não tinham mais arroz para negociar. Então, eles acabaram não abocanhando esse ganho de preço forte que teve em 2020, ao contrário desse ano, que embora os patamares de preço estejam em níveis mais baixos, todos os produtores já estão entrando no ano de cara, dando com preço bem mais alto do que aquilo que eles tinham no começo do ano passado. Muito bem, Carlos Cogo. Agora diga para